certo? Direção acomodada? Pois é. Antes da gente falar sobre esse assunto, vai lá em KTO e te registra kto.com e usa o promo code Pachola. Claro que sim, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito, faz uma fezinha e pode até olhar jogo com mais emoção, beleza? Além dos do Grêmio, né? Além dos do Grêmio. Vamos falar sobre a direção acomodada? É uma crítica? Não, mas é um pensamento sobre o que anda acontecendo. Por quê? Porque o Grêmio foi atrás de Rui Iturbe, né? O jogador sul-americano que tem números bem difíceis. Sério mesmo. O Calef deu agora uma entrevista essa semana dizendo que ele é um jogador de finalização e os números não mostram isso. Os números não mostram que Iturbe é esse jogador. E mostra que ele é um jogador de lado de campo, um meio atacante, né? Inclusive, se você analisar os gols do Iturbe, ele não é um jogador de finalização. Ele é um ponta que joga pela direita, canhoto, corta para dentro. Um jogador que arma. Mas, se tu pegar os números dele no time que ele mais jogou lá no México, são 90 e poucas partidas, 13 gols e 10 assistências, alguma coisa assim. E esses são os melhores números dele. Sobre números, eu não gostei. Eu acho muito difícil. Por que eu estou falando de direção acomodada? Porque é um jogador que está disponível no mercado. E parece que falta um pouco da direção ir atrás de alguém como ela pensou anteriormente. Cristaldo, Felipe Carbajo, esses jogadores foram de maneira diferente. O PP é um jogador que foi pensado, por mais que não venha jogando, o João Pedro, a direção tirou com ele da cartola. Sim, e eu apoio. Inclusive os outros, Vina, Reinaldo, eu acho que foram boas contratações. Se dá certo, se vai dar certo ou não, a gente sabe que é muito difícil dar certo todas as contratações. Mas foram contratações ok, a minha opinião. Agora eu estou um pouco preocupado. Porque o Michael é um jogador que eu acredito até que o Grêmio vai trazer sim. Sabe? As informações que a gente tem também levam a crer isso. Mas o Michael é um ponta esquerda e aí o Iturbe seria um ponta direita. Ok, o Grêmio vai mudar o estilo de jogar, beleza, só que o Iturbe é pouco. O Zinho joga mais que ele, talvez. Porque o Zinho tá começando agora. Ah, mas o Zinho não mostrou nada ainda, mas então tenta o Nathan Fernandes, que vem da base também, que é uma promessa. Mas gastar um dinheiro, tudo bem que vai vir sem o Grêmio ter que comprar o passe do jogador, mas tem um salário. E isso a gente sabe que é um gasto que às vezes vai dar um acúmulo gigantesco. E por que eu estou falando de direção? Porque temos mais um fato essa semana, Diego Souza, ele mesmo. Diego Souza, o incansável Diego Souza, né? O Grêmio, eu sempre falo isso, o Grêmio contratou o Diego Souza pelo lugar do Diego Souza. E aí ele continua. Ia se aposentar, voltou e tal. Essa é uma crítica. Se acontecer da direção ir atrás de Iturbe e Diego Souza, a direção se acomodou. Sim, porque a gente não pode contar com o Diego Souza sendo reserva imediata do Soares. Ah, Babiton, mas ele não desaprendeu a fazer gol. Claro que não, óbvio que não. O Diego Souza, o time jogando para ele, ele faz gol. Só que a gente não pode ter um time jogando pro Diego Souza. Nós temos aí o exemplo do Luizito Soares, um cara que corre o campo todo, um cara que tenta resolver. A gente não pode ter um time que passa o tempo todo pensando no que o Diego Souza vai fazer porque tem que jogar para ele, porque ele não é capaz de cercar a primeira linha defensiva. Babiton, o goleador tem que fazer gol, não tem que marcar. Claro que sim, óbvio que sim, ele tá ali para isso. Mas ele tem que ajudar no sistema, em todo o sistema de jogo. No sistema tático, tem que ser ajudado. Tem que ser ajudado por todos os jogadores. Cada um cumpre uma função. Se o primeiro der o bote errado, como é que foi o gol do Flamengo, o primeiro gol do Flamengo contra o Grêmio? O Cuiabano, que ali não é nenhuma falha, eu acho que é falta de experiência, ele não isola a bola, o Kahneman sai para cobrir ele e fica um buraco. O Everton recebe a bola sozinho dentro da área. Então, no momento que o Diego Souza não faz o papel dele lá na frente, quer marcar a primeira bola, um vai cobrindo o outro e vai ficando um furo. Uma hora vai estourar no gol. Isso acontece por quê? Porque o Diego Souza já... Olha, ele se aposentou e o Grêmio tirou ele da aposentadoria. É por isso. Não é porque ele não quer, não é porque ele é ruim, não. Ele não tem mais condições físicas por causa da idade e porque é um jogador que sempre teve um porte, né, um jogador de um porte físico mais forte. Lucas Barrios era um exemplo aqui no Grêmio, um jogador forte, mais pesado, né? É mais difícil de manter o preparo. E o Diego Souza está pagando muito por isso. Não pagando, mas está passando por isso. Eu acho, sinceramente, que a direção tem que ir atrás de alguém para ser reserva do Luizito Soares e também um ponta que tenha mais condições de apresentar um futebol do que Iturbe. Se vai atrás do Iturbe, aposta no Zinho e no Nathan Fernandes. Se vai atrás de Diego Souza, aposta, sei lá em quem, no Vina,
tá? No Vina como centroavante, que inclusive contra o Atlético Paranaense não fez uma má partida quando jogou ali. Mas não dá pra gente ficar dependendo de jogadores que, por questão física ou por questão técnica mesmo, que é o caso do Iturbe, não vão contribuir. A minha opinião é essa. Se a direção manter essa opinião de trazer o Iturbe e ser o extrema que o Renato está pedindo, e Diego Souza ser o reserva de Soares, sim, a mesma direção que começou o ano contratando muito bem e fazendo movimentações interessantíssimas no mercado, parece ter se acomodado. Essa é a minha opinião. Cara, aproveita e vai lá, você que está nos assistindo, acompanha tudo da Pachola, te inscreve no canal, segue no Instagram, Facebook, o Papo Pachola acontece de segunda a sexta às 20 horas, inclusive, né, nessa semana rolou, teve falta de luz e tal, vai rolar semana que vem de novo, e sem contar nas transmissões, os vídeos de opiniões que acontecem aqui diariamente, beleza? Tamo junto, o Grêmio não adianta.